porque algumas coisas vão acontecendo em nossas vidas de maneira que às vezes nos entristece, às vezes nos deixa de cabisbaixo, mas a gente precisa entender que para todas as coisas existe um propósito, existe algo que foi determinado pelas leis universais. A Bíblia ela fala que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então eu creio que todos os acontecimentos a gente corrobora para que eles aconteçam, porque nós somos os co-criadores de nossa própria realidade. Não adianta a gente reclamar de situações que vão acontecendo se uma vez que a gente não fez nada para mudar. Porque o que acontece, tem muita gente reclamando de situações, reclamando de circunstâncias, reclamando das outras pessoas, ou tentando projetar nas outras pessoas aquilo que ela mesmo tem de deficiência, tem de defeito, tem de falha, ao invés de reconhecer suas próprias falhas. Mas quando nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos incapazes de resolver certas situações sozinho, nós buscamos a ajuda de Deus, buscamos na palavra de Deus, que é a nossa bússola, o nosso manual orientativo para que a gente busque aprender cada dia mais a respeito do que é a palavra de Deus e quais devem ser os nossos padrões de comportamento neste mundo. Porque não adianta eu ficar me fechando consigo mesmo ou tentando projetar no outro o meu defeito. Não. Quem tem que mudar sou eu. Porque a partir do momento que eu tomo a decisão de mudar e que essa mudança seja para melhor, sempre o maior beneficiado vai ser eu mesmo. Agora, se eu não quiser mudar, aí fica difícil. Porque quando a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo aos Romanos, mais precisamente no capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Então entendemos que tudo parte da nossa mente para que nós possamos estar nos renovando, não se conformando com o padrão deste mundo, ou seja, não tomando a forma deste mundo, né? Mas que nós venhamos mudar nossa mente para que possamos viver verdadeiramente dentro dos padrões divinos. Nós somos cristãos, nós representamos Cristo aqui na Terra, e para essas representações nós precisamos fazer jus a ela, porque Jesus ele é o autor da vida. Ele foi um padrão de exemplo supremo para nós seguirmos. Jesus, ele sendo Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses, sendo Deus, ele esvaziou-se de toda a sua glória e foi se humilhando, se humilhando, se humilhando até tomar forma de homem. E se achando na forma de homem, ele foi obediente, foi fiel até a morte. E o pior, morte de cruz, que para um judeu na época de Jesus morrer na cruz era sinal de vergonha, sinal de desprezo. Por isso que lá na cruz ele falou: Pai, por que me desamparaste? E naquele momento, literalmente, Deus tinha desamparado Cristo na cruz, porque ele tinha levado sobre a cruz todo o pecado da humanidade. E nós vemos pela palavra de Deus que a única coisa que faz a separação de Deus do homem é o pecado. E naquele momento da crucificação,
Cristo levando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, literalmente Deus desamparou naquele momento, mas ele foi fiel. Tanto é que momento antes dele ser crucificado, lá no Vale do Gólgota, no Jardim do Getsêmani, ele diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E aí demonstra o Cristo, o homem, sendo obediente até o final. Então não existe motivo para nós querermos nos afastar, dizer que não aguentamos, não estamos suportando, porque o maior peso Cristo já levou por nós. Cristo, ele foi crucificado pelo pecado da humanidade. E hoje nós vivemos no tempo da graça. Graça, o que é a graça? Favor imerecido de Deus, da qual nenhum ser humano merecia ser salvo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, providenciou um cordeiro, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem pecado algum, que se chama Cristo, para ser sacrificado ali na cruz do Calvário. E hoje nós temos o direito de salvação pela pessoa bendita de Jesus Cristo, porque ele nos justificou diante do Pai. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque nós, ao nascermos de novo, nós nascemos da água e do Espírito. A água, a palavra, nos lavou, nos remiu, o sangue de Jesus nos remiu de todo o pecado. E hoje nós temos o direito de clamar: Abba, Pai. Jesus é o nosso mestre por excelência. Eu sempre falo, o único homem ousado em dizer: sede meus imitadores como eu fui de Cristo, foi o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo sofreu todas as afrontas que Cristo sofreu, até ser decapitado lá em Roma. Mas ele, escrevendo aos seus amigos fiéis, numa de suas últimas cartas, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E agora, o que me resta, receber a coroa da vida. E que essa esperança esteja em nossos corações, esteja em nossas vidas, e que nós possamos de forma alguma querer nos separar do amor de Cristo, querer nos afastar. Porque não existe motivo, não existe justificativa alguma para que nós venhamos nos justificar para sair da presença de Deus. Pois todo aquele que abandona a fé, que sai fora e tenta projetar na liderança da igreja, ou um membro qualquer, a justificativa por ele ter saído da igreja, diante de Deus isso não é válido. Porque quem morreu na cruz foi Cristo. Foi ele que deu a vida por toda a humanidade. Mas, todavia, toda liderança deve tomar o devido cuidado com os que fala, principalmente em cima dos púlpitos. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir certos tipos de palavra. Tem pessoas mais emotivas, tem pessoas mais racionais. E as mais emotivas, elas sofrem mais e têm uma tendência mais forte a se magoar com palavras.
Mas o que eu quero dizer com isso? Que independente da sua emoção ser a flor da pele, de você ser um ser emotivo ao extremo ou ser racional, não existe motivo para abandonar a fé. Se abandonou a fé, é por livre e espontânea vontade. Foi uma decisão que você tomou, porque ninguém te obriga você a sair da presença de Cristo. Porque Cristo é o autor da vida, Cristo é o autor da salvação, Cristo é o ressurreto do Deus vivo. E hoje, o que nós vemos muitas pessoas tentando se justificar pelas suas falhas. Não existe ser humano perfeito. E Deus não está nem aí para as suas imperfeições. O que Deus quer é fazer com que você, mesmo nas suas imperfeições, nas suas falhas, você busque fazer a vontade dele. E qual que é a vontade de Deus? É que todos vá bem. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Que ela vai penetrando juntas e medulas, vai até a divisão da alma, para discernir as reais intenções do coração do homem. É o único elemento capaz de dividir entre alma e espírito, entre emoção e razão. Nós não somos salvos pela emoção. Nós somos salvos pela razão. Pela razão esta e pela qual nós cremos em Cristo. Nós não cremos pela emoção. Nós cremos pelo que Cristo é. E isso é racional. Por isso que Paulo fala aos Romanos: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. Às vezes você fala assim: mas eu gosto de emoção, é válido, isso é muito bom. Hoje, na linguagem atual, os crentes do retetê, entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra retetê, mas os crentes que gostam do barulho, gostam do fervo, gostam da dança, gostam de pular, gostam de gritar, gostam de falar em línguas, gostam de cantar em línguas, amém, é válido. Mas não perca a direção de Deus, não perca o raciocínio do Evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos ter em nós Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não somos um ser qualquer. Nós somos representantes legais de Cristo aqui na terra. No Evangelho de João está escrito: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça. Porque Jesus falou assim, eu vou, mas virei outra vez. A igreja está buscando Cristo na terra. A igreja é a representante legal de Cristo na terra. Podemos dizer que a igreja ela é a agência de Cristo na terra. Nós ainda estamos vivendo aqui na terra. Enquanto nós vivermos aqui na terra, nós temos que procurar viver da melhor forma possível. O interessante é que quando os discípulos indagaram Jesus, falando assim: Senhor, nós que largamos casa, parente, emprego, largamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar com isso?
Jesus falou assim, ó, vocês que deixaram pai, mãe, irmão, emprego e assim por diante, para me servir, para me seguir, para desenvolver o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para ir avante levando as boas novas de salvação, vocês que deixaram tudo para trás, vocês vão ter 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Por isso que eu entendo que o cristão, ele não foi posto na terra para viver debaixo de um jugo, para viver sofrendo, para viver se lamentando, para viver reclamando. Não. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós, como cristãos, nós devemos tomar posse das bênçãos de Deus. Porque para nós, Deus deu o melhor dessa terra. Se nós não estamos tendo o melhor dessa terra, é porque nós não tomamos posse dela. No Salmo está escrito: a eternidade, os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos homens. Então cabe a nós tomar posse de tudo aquilo que é de Deus e que é nosso por direito. Muitos é contra isso, mas por não entender a palavra. Aí prefere ficar mendigando, se lamentando, fazendo um monte de coisa por não conhecer a palavra. Jesus falou: errais por não conhecer as sagradas letras e muito menos o poder de Deus. Se nós cristãos soubéssemos o quanto de poder, o quanto de força nós temos em mãos, nada nos deteria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você não encontre motivo algum para querer sair da presença de Deus, porque não existe. Eu sempre falo, em toda essa minha longa caminhada dentro do Evangelho, só existe duas pessoas capazes de tirar você da presença de Deus: você e Deus. Deus não tem interesse. Se você não tiver interesse também, ninguém consegue te tirar da presença de Deus, nem o diabo. Porque Deus tem poder sobre o diabo, Ele domina o diabo. Então creia, porque a Bíblia fala que ao vencedor, Ele dá o direito de se assentar no trono dele, assim como Ele assentou com o Pai. E isso é o que nos resta, isso é a esperança viva que nós temos. Então somente creia e permaneça na presença de Deus. Graça e paz seja contigo, seja forte, vitorioso, não desanime, lute, enfrente, com força, com fé, com garra, que você é mais do que vencedor por aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Ele tem todo o poder nos céus e na terra e nós servimos a Ele. Portanto, não somos qualquer coisa, somos um povo especial, somos guerreiro da luz.